Imagine acordar e perceber que o mundo inteiro está acelerado, que todos ao seu redor parecem reagir de maneira intensa e imediata, enquanto você permanece em silêncio, observando. Não porque você se tornou indiferente, mas porque aprendeu que a verdadeira força não está em reagir, e sim em compreender a si mesmo. Cada emoção que surge, raiva, ansiedade, tristeza ou medo, deixa de ser um inimigo e se torna uma oportunidade para se conhecer mais profundamente. É esse tipo de liberdade que os antigos filósofos estoicos buscavam. O domínio sobre a própria mente, sobre as próprias reações, sobre o próprio coração. E é sobre isso que caminharemos agora, explorando a essência do controle emocional, aquele que transforma o caos externo em serenidade interna. A mente humana, segundo os estoicos, é como o leme de um navio em meio a uma tempestade. Não podemos controlar os ventos, nem as ondas, nem a direção que os outros escolhem. Mas podemos decidir como nosso barco navegará. Epicteto dizia que não são os eventos que perturbam os homens, mas as opiniões que eles têm sobre os eventos. Pense nisso. Quando alguém te ofende, o que realmente te aflige não é a ofensa, mas a interpretação que você dá a ela. Quando um plano fracassa, não é o fracasso em si que te abala, mas o medo e a expectativa que você alimenta diante dele. Quando percebemos isso, cada pensamento se torna um convite à reflexão antes de se tornar uma tempestade de emoções. Os estoicos também ensinavam que preparar-se para os desafios é um ato de liberdade. Sêneca escrevia que a vida é uma série de testes e que o sábio é aquele que antecipa os obstáculos e fortalece a alma antes da batalha. Aquele que espera que nada aconteça é escravo do acaso. Aquele que prevê o pior torna-se invencível. Não se trata de pessimismo, mas de treinamento emocional. Ao imaginar possíveis perdas, rejeições ou falhas, você não se enfraquece. Você se liberta do impacto surpresa, porque já conhece o terreno. É a prática do premeditatio malorum, a meditação sobre o que pode dar errado, não para sofrer antes do tempo, mas para se tornar inabalável diante do inesperado. Marco Aurélio nos lembra que a aceitação não é resignação, mas compreensão do que está sob nosso controle e do que não está. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Quantas vezes gastamos energia tentando mudar pessoas, circunstâncias ou o passado? O domínio emocional começa quando conseguimos separar o que nos pertence, nossos pensamentos, escolhas e ações, daquilo que nos escapa. Essa distinção é o núcleo da filosofia estoica. Aceitar não significa desistir, significa agir com sabedoria, escolher as batalhas certas e deixar o resto fluir como um rio, mesmo que haja pedras no caminho. Dominar a mente não significa suprimir sentimentos. O estoico sente profundamente, mas não se deixa dominar por suas emoções. Ele vive no mundo sem se afogar nele. Ele é como uma árvore que balança sob o vento, mas não se quebra. Cada emoção é observada, compreendida e usada como guia para agir de forma deliberada. Raiva se torna discernimento, medo se torna prudência, tristeza se transforma em compaixão. É um processo contínuo em que cada desafio do dia a dia se torna um treino para a alma. Quando alguém te irrita, você percebe que a frustração não vem do outro, mas do apego interno. Quando algo inesperado acontece, você vê a oportunidade de responder com calma, porque entende que o controle está sempre dentro de você. O estoicismo também nos ensina sobre impermanência. Nada é eterno, nem a dor, nem a raiva, nem a alegria. Sêneca dizia que todas as emoções são visitantes temporários. Elas chegam, causam barulho e depois partem. Ao compreender isso, deixamos de lutar contra a vida e aprendemos a fluir com ela. Marco Aurélio escrevia que a perda não é senão mudança e que a mudança é natural.
Assim, a verdadeira paz não vem de tentar parar o tempo ou controlar tudo ao redor, mas de ajustar nossa mente para navegar junto com ele. Amor fati, o amor ao destino, é talvez a lição mais profunda. Não basta aceitar o que acontece, é necessário aprender a amar o que acontece. Cada dificuldade, cada perda, cada fracasso é um mestre. Cada obstáculo é uma chance de crescer. Marco Aurélio enfrentou guerras, pestes e traições, mas escreveu: a vida não é o que acontece com você, mas a forma como você a aceita. Quando passamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Em vez de por que isso aconteceu comigo, mudamos nosso próprio destino. Amar o que é inevitável é encontrar liberdade dentro do inevitável, transformando cada desafio em lição e cada frustração em oportunidade de amadurecimento. A prática diária é o que transforma a teoria em realidade. Epicteto lembrava que nenhum atleta vence sem treino e que a alma precisa de exercício contínuo. Observar seus impulsos, respirar antes de reagir, questionar cada emoção. Tudo isso é treino. Não se trata de isolamento ou distanciamento do mundo. Ser estoico é caminhar entre as pessoas, mantendo a serenidade, encontrando a paz, mesmo quando os outros gritam ou quando o caos parece tomar conta. Sêneca dizia: é nas tempestades que o piloto prova sua coragem. Da mesma forma, é nas situações difíceis do cotidiano que testamos nosso progresso, nossa força interna e nossa habilidade de permanecer centrado. O poder do estoicismo não está em criar uma armadura que nos separa do mundo, mas em construir um equilíbrio interno que nos permite estar nele sem nos perder. Dominar as emoções não é um caminho rápido ou linear. Todos os dias somos testados. Alguém vai nos irritar, um plano vai fracassar, uma perda vai nos atingir. Mas o sábio não busca evitar o caos. Ele busca ser inabalável dentro dele. Epicteto era escravo, Sêneca foi exilado. Marco Aurélio governou em tempos de guerra. Nenhum deles teve uma vida fácil, mas todos aprenderam a governar a si mesmos. E é essa sabedoria que atravessa séculos e chega até nós, lembrando que o verdadeiro poder reside na mente calma, na alma preparada, no coração que observa antes de reagir. Quando você começa a aplicar essas lições, mesmo que aos poucos, percebe algo extraordinário. As emoções não desaparecem, mas se transformam. A raiva se torna discernimento, o medo se torna prudência, a tristeza se transforma em compaixão. A filosofia estoica não elimina a humanidade. Ela a purifica, tornando cada sentimento consciente, profundo e livre. Marco Aurélio dizia que o homem se torna invencível quando deixa de lutar contra a realidade. E é exatamente isso que o domínio emocional representa. Não uma barreira que nos separa do mundo, mas um equilíbrio que nos permite estar nele com clareza, com força e com serenidade. Mesmo depois de compreender que nada externo tem poder sobre você, a vida continua a trazer desafios. Cada dia apresenta novas situações que testam sua paciência, sua presença e seu discernimento. Mas agora você começa a perceber que o que antes parecia caos pode ser convertido em aprendizado e que cada obstáculo é, na verdade, uma oportunidade de fortalecer sua mente. Os estoicos lembravam que a vida não é justa e nunca será. Mas a injustiça do mundo não precisa se tornar a injustiça dentro de você. A maneira como respondemos é a medida da nossa liberdade. Imagine alguém falando algo que você considera injusto, ou alguém agindo de forma a te provocar. A reação automática seria irritar-se, revidar, alimentar o impulso de raiva, mas a filosofia estoica propõe uma pausa consciente. Não é o que acontece que nos perturba, mas sim como pensamos sobre o que acontece. Epicteto nos ensina a observar a emoção antes que ela nos domine,
a não nos agarrar às primeiras impressões, a criar espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço você encontra poder. Nesse espaço você encontra liberdade. Nesse espaço você encontra a si mesmo. A vida nos confronta constantemente com situações que não podemos controlar. Perda de pessoas, falhas inesperadas, frustrações, dores. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Essa percepção transforma a relação com a realidade. O que antes era fonte de sofrimento, agora se torna terreno de prática. A ansiedade deixa de ser inimiga, torna-se um sinal de atenção. A tristeza deixa de ser prisão, torna-se reflexo. Cada emoção se transforma em mestre, cada dificuldade em lição. Sêneca nos lembra que a impermanência é a chave para a serenidade. Nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Tudo passa. A dor não é eterna. A raiva não é permanente. A alegria não é constante. Quando entendemos a transitoriedade de tudo, aprendemos a observar sem nos afogar. Como nuvens que cruzam o céu, cada emoção vem, cumpre seu papel e se retira. E nesse reconhecimento, o coração encontra paz. A mente encontra clareza. O corpo encontra descanso. O homem encontra liberdade. O amor, Fati, o amor ao destino, nos ensina a abraçar a realidade como ela é, sem resistência, mas com atenção plena. Não se trata de resignação, mas de compreensão profunda. Cada dificuldade se torna mestre, cada fracasso um guia. Marco Aurélio enfrentou pestes, guerras e traições, e ainda assim escreveu que a vida não é o que acontece com você, mas a forma como você a aceita. Amar o destino é aceitar o que não se pode mudar e, ao mesmo tempo, encontrar propósito e aprendizado naquilo que acontece. É transformar o inevitável em aliado, a adversidade em força. A prática diária do estoicismo transforma pequenos momentos em exercícios poderosos de autodisciplina. Observar os impulsos, respirar antes de reagir, refletir sobre cada sentimento, cada gesto consciente é uma vitória sobre a mente instintiva. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que domine a si mesmo. E essa liberdade não se manifesta no isolamento, mas no convívio com o mundo. Caminhar entre as pessoas, responder com calma às provocações, manter a presença de espírito, mesmo quando tudo ao redor grita. Essa é a verdadeira demonstração de poder. Com o tempo, você percebe que os eventos externos não têm mais o mesmo impacto que tinham antes. O barulho do mundo deixa de dominar o seu silêncio interno. O julgamento dos outros se torna irrelevante. As expectativas externas não ditam mais seu estado. Você aprende que a serenidade não depende do ambiente, mas da mente que observa. Cada desafio é uma chance de fortalecer a resiliência. Cada frustração é um convite à reflexão. Cada derrota é uma oportunidade de crescimento. O estoico entende que controlar a si mesmo é a maior conquista. E quando você começa a viver dessa forma, a transformação é sutil, mas profunda. A raiva se torna discernimento. O medo se torna prudência. A tristeza se torna compaixão. A alegria se torna gratidão. Você continua sentindo, mas sente com consciência. O fluxo da vida não mais arrasta sua mente. Ele se move junto com você e você aprende a dançar com ele em vez de resistir. O domínio emocional não é uma armadura fria, mas um equilíbrio interno que permite sentir profundamente e reagir com sabedoria. Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio nos deixaram mais do que ensinamentos. Nos deixaram mapas para navegar o mundo interno. Nenhum deles teve vida fácil, mas todos alcançaram algo que transcende circunstâncias, a liberdade da mente. Hoje, você também pode caminhar nesse caminho. Comece pequeno. Observe seu próximo impulso de raiva. Respire antes de reagir.
Acolha sua ansiedade sem se deixar dominar por ela. Cada pequeno passo é uma vitória. Cada momento de presença é uma conquista. O domínio emocional se constrói um instante de cada vez, mas é eterno em seu efeito. A filosofia estoica não promete um mundo sem dor, mas oferece uma mente que permanece firme diante dele. Ensina a ser sereno em meio à gritaria, justo mesmo quando o mundo parece injusto e equilibrado quando tudo conspira contra a calma. A verdadeira sabedoria nasce quando coração e razão se tornam aliados e não inimigos. Controlar emoções não é chegar a um ponto final, é um caminho contínuo de prática, atenção e crescimento. E ao final, você percebe que o que parecia impossível é natural. Viver com intenção, escolher suas respostas, transformar cada impulso em aprendizado. As emoções continuam existindo, mas você não é arrastado por elas. Você observa, entende, responde. Você está no mundo, mas não é definido por ele. Você se torna, enfim, o piloto da sua própria vida, navegando com calma, foco e sabedoria. Porque a maior vitória que um ser humano pode conquistar não está nas circunstâncias, mas no domínio de si mesmo.